aqui é a Fernanda Fratarola. Nesse vídeo a gente vai falar sobre um pouquinho sobre o seu nível de inglês e o tempo de preparação. É uma pergunta que a gente recebe bastante. Ah, Fernanda, quanto tempo eu preciso para me preparar para a prova? O meu nível de inglês é avançado, o meu nível de inglês é intermediário. E a gente tem muito essa ideia de que o tempo de preparação está linkado ao nível de inglês do aluno. E nem sempre isso é verdade. Então, assim, existe uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a compatibilidade entre o seu nível de inglês e o score que você precisa. Então, se você precisa tirar 70 e você é um aluno Upper Intermediate, né, B2, existe a compatibilidade, então, entre o seu nível de inglês e o score que você precisa. E isso faz com que você não precise pausar a sua preparação para focar em melhorar o seu inglês. Por quê? E isso faz diferença no seu tempo de preparação. Se você é um aluno B1, né, que é intermediário, e você precisa tirar 100 na prova, que é um score de nível avançado, quando você começar a se preparar, você vai ter que parar. Você vai ter que tirar um tempo, fazer uma pausa, focar em melhorar o seu nível de inglês para depois voltar a se preparar, retomar a sua preparação. E isso, claro, vai fazer com que o seu tempo de preparação seja maior. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a compatibilidade entre o score que você precisa e o seu nível de inglês. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o seu desempenho na hora da realização das tarefas. Porque às vezes é compatível, né? Existe compatibilidade entre o meu nível de inglês e o score que eu preciso na prova. Mas quando eu vou fazer as atividades, eu sinto muita dificuldade. Seja porque não consigo administrar bem o tempo, ou porque eu não consigo entender muito bem o que eu tenho que fazer aqui, o que é esperado de mim. Não sei quais são os critérios de avaliação. Então, tudo isso vai impactar o seu tempo de preparação. Se você consegue entender e aplicar estratégias para fazer as questões, consegue administrar o tempo, entender a formatação, consegue assimilar aquilo e colocar aquilo em prática, o seu tempo de preparação é mais curto. Por quê? Porque você não precisa ficar refazendo exercício várias vezes, né? Porque refazer exercício é normal, gente. Refazer exercício, todo mundo refaz. Todo mundo. O aluno mais avançado refaz exercício sempre. Então, assim, refazer exercício é uma coisa normal. Agora, ter que refazer exercício diversas vezes é porque existe uma incompatibilidade. Seja do nível de inglês, seja nas estratégias que não consegue colocar em prática. Então, isso também vai influenciar o seu tempo de preparação. Outra coisa que influencia o seu tempo de preparação é a sua disponibilidade diária de estudo. Então, se você não pode estudar todos os dias, se você estuda 1 hora, 2 horas por semana, é claro que o seu tempo de preparação é mais longo do que aquela pessoa que consegue estudar todos os dias, mesmo que seja 1 horinha por dia. A pessoa que estuda 1 hora por dia e existe essa compatibilidade entre o score que ela precisa e o nível de inglês dela, e ela consegue aplicar as estratégias, ela consegue entender a formatação da prova, ela com prática consegue gerenciar bem o tempo, essa pessoa se prepara em 8 semanas, 7 semanas. Com 1 hora por dia, 40 minutos por dia, ela vai se preparar nesse tempo. Então, é claro que uma pessoa que vai estudar 1 hora por semana não vai conseguir se preparar nesse mesmo tempo. Então, essas são coisas que impactam. Então, a gente, quando alguém pergunta pra mim, Fernanda, de quanto tempo eu preciso pra me preparar, é uma coisa que é muito difícil pra gente responder. Porque isso vai depender do aluno. Isso vai depender do progresso do aluno ao longo dos exercícios, do desenvolvimento do aluno, se ele vai progredindo. Então, assim, se ele consegue internalizar e aplicar as estratégias, se tem compatibilidade entre o nível de inglês. Então, a gente tem alunos que se preparam em tudo que é tempo que você possa imaginar. A gente tem gente que se prepara em 11 dias, vai lá e tira 109 na prova. Vai ter gente que vai se preparar em 8 semanas e vai tirar 80 na prova. Porque é a compatibilidade entre o score que a pessoa precisa e o nível de inglês dela. Então, o tempo de preparação, ele varia. A minha dica para você que quer fazer a prova do TOEFL IBT é: se você tem a oportunidade de, que nem todo mundo tem, se você tem a oportunidade de começar a se preparar com um tempo folgado, eu recomendo que você faça. Então, por exemplo, eu vou aplicar para uma bolsa de estudos ano que vem. O período de aplicação, em geral, é maio. Eu tenho que entregar meu resultado até maio. Não deixa para começar a se preparar em fevereiro.
Não deixa, porque a prova tem validade de 2 anos. Se você já está fazendo um plano para daqui a 6 meses, comece a se preparar agora. Porque você, ao longo da sua preparação, vai sentir se você está com dificuldade em acompanhar os exercícios, se você está com dificuldade em realizar os exercícios, se tem alguma habilidade que você precisa desenvolver mais. E dá tempo para você fazer uma pausa e focar naquela habilidade que precisa ser desenvolvida antes de retomar a sua preparação para a prova. Se você deixa para se preparar faltando 1 mês para sua prova, você não tem esse tempo. Você tem que fazer tudo corrido, corre o risco de chegar na prova e você não está bem preparado porque você deixou para a última hora. Quando eu digo que nem todo mundo tem essa oportunidade, é porque nem todo mundo tem. Muita gente chega até a gente, por exemplo, com uma oportunidade que surgiu assim. Olha, eu recebi uma proposta, surgiu uma oportunidade de fazer, ou a minha empresa, o meu trabalho me incentivou, tem isso. Isso já aconteceu e eu tenho 3 semanas para apresentar o resultado da prova. Tá? Não tenho o que fazer. Mas se é uma coisa que você está planejando, tenha em mente que a prova tem validade de 2 anos. Tenha em mente que é melhor você fazer a prova 3, 4 meses antes da data que você precisa apresentar o resultado e já ter o resultado em mãos, está super tranquilo, do que você deixar para a última hora e outras coisas acontecerem, porque acontecem. Você pode ficar doente, sinto muito, não quero, mas pode acontecer. O centro aplicador pode precisar remarcar a sua prova, isso acontece. Você pode ter um problema técnico no dia da sua prova e precisar fazer a prova em outro dia. Então, tudo isso faz diferença. E aí, se você deixa pra cima da hora, perdi aquela data ali, não consegui fazer a prova por qualquer motivo naquela data ali, e agora minha prova foi remarcada para daqui a 2 semanas, perdi o deadline para entregar o meu score e conseguir a minha bolsa de estudo, conseguir a minha vaga no mestrado. Então, ou na graduação, ou no doutorado, né? Seja onde for. Então, assim, não deixa. Então, essa é a minha dica pra você. Ao invés de ficar, às vezes, muito focado em quanto tempo eu preciso pra me preparar, tira, né? Começa a se preparar com folga pra que você... eu comecei a me preparar, seja com curso. Eu tô fazendo o curso da Fernanda. Cheguei na metade do curso e quero saber se dá pra eu fazer a prova. Vou conversar com os professores. Dá pra eu fazer a prova agora? Dá pra eu fazer a prova no final do curso? Dá pra você fazer a prova. Beleza, então vou lá, vou fazer a prova, já vou agendar minha prova, tudo bem. Tô estudando por conta própria, tô sentindo dificuldade. Eu ainda tenho tempo pra estudar mais. Eu tenho tempo pra comprar outro material de estudo ou pra buscar uma ajuda especializada, um curso online ou um curso presencial que você achar melhor para você. Então, deixa sempre antes, não caia nessas histórias de que você precisa se preparar durante 1 ano. Não caia nessa história de que você precisa se preparar durante 6 meses. Isso varia, não é igual para todo mundo, é diferente para cada um. E você só vai saber quando você começar a se preparar. Então, a minha dica mais importante aqui é que se você tem a oportunidade, você está assistindo esse vídeo agora, eu estou assistindo o vídeo nesse momento, e você já tem em mente, então, fazer a prova do TOEFL, não deixe para começar a se preparar em cima da hora, porque não vale a pena. É isso aí, qualquer dúvida que você tenha, deixa nos comentários aqui embaixo, diz pra mim se você gostou desse vídeo, e não se esquece de se inscrever no canal. É isso aí, um abraço e até o próximo.